que me incomoda mais é a hipocrisia, porque eles falam o seguinte, se uma mãe do Bolsa Família tem lá uma verba já do governo, não pode receber outra porque já tem uma. Então, assim, eles têm esse discurso, eles ficam com essa hipocrisia e eles estão acumulando. Para eles, até onde você conversa com eles, está tudo bem. Olha, eles consideram que o argumento que eles usam para justificar isso é dizer o seguinte, olha, o Bolsonaro é um cara que durante 28 anos na política não criou um grupo político em torno dele. De fato, isso é verdade. Aparentemente, o Bolsonaro, apesar de conviver com um partido que foi o partido mais afetado pelo mensalão, que é o PP, né, o partido do seu atual líder de governo, né, o Barros, é uma pessoa que não tem a característica de alguém como Lula, que conseguiu construir um partido político, por exemplo, né? E que, portanto, ele não tem quadros para preencher a gestão pública. E essa falta de quadros, então, esse é o argumento dos militares, levava ele a escolher justamente as pessoas que ele conhecia, os seus amigos de caserna. Algo como quem diria, vamos dizer assim, acho que recentemente o Delfim Neto chegou a usar também essa expressão, veja bem, mas o Lula colocou uma série de sindicalistas no governo, então é natural que o Bolsonaro também coloque militares. Primeiro, eu não acho tão natural assim, porque normalmente militares, apesar da imagem que eles têm para si, nem sempre eles são bons ministros ou bons gestores, né? Porque é preciso, primeiro, saber que você não comanda um ministério como se comanda uma divisão, né? Você não tem um comando de ordem e obediência como você tem no quartel. Não adianta ficar reclamando do funcionário do INPE porque ele cumpriu a função dele e porque para ele cumprir a função dele não significa ele ser necessariamente leal com o chefe. Ele tem que ser leal com a profissão dele, né? Ou seja, leal com a ciência. A lealdade dele é com a ciência e não com a chefia. Né? Isso talvez para um militar não seja uma coisa assim muito compreensível para quem está acostumado a obedecer ordens. Né? Daí o inconformismo do vice-presidente Mourão, por exemplo, com os dados do INPE. Né? Os dados não obedecem, né? Aquilo que ele gostaria que eles fossem. Né? Existe um outro problema, que eu acho que é esse que você toca, que às vezes, mas eu acho que não é só um problema dos militares, não, dentro do poder público, tá? Aí, dizendo, para ser justo, vamos dizer assim, é também um problema que envolve outros estamentos dentro da burocracia brasileira, que é essa noção de que privilégio é só aquilo que o outro tem e que eu não tenho. Né? Quando se fala em combater privilégio, o sujeito resolve, quando eu escuto, vamos combater o privilégio, né? Normalmente significa tirar o abono salarial de quem ganha um salário mínimo. Né? Eles chamam isso de privilégio. Ninguém consegue imaginar o auxílio moradia como um privilégio. Né? Ninguém consegue imaginar, por exemplo, que os militares que são pagos para estudar na academia, ou seja, como estudante ele já recebe um salário, já começam a contar para fins de aposentadoria o tempo deles de estudo. Imagina só se alguma outra profissão tem esse benefício. Que tem residência em próprios públicos do Exército, por quê? Porque moram no quartel, são transferidos de um lado para o outro, etc. Tem uma rede de colégios militares espalhados pelo Brasil para os seus filhos. Tem uma rede de hospitais do Exército que eles e suas famílias são atendidos. Que, além disso, né, se aposentam com integralidade dos vencimentos e e tem a paridade com os da ativa, coisa que outros funcionários públicos não têm. E ninguém consegue enxergar essas coisas todas como se fossem privilégios. Se você usa essa palavra privilégio para eles, eles se sentem ofendidos até, porque eles acham que eles têm também uma série de deveres que outras profissões não têm. Aliás, como o presidente Bolsonaro cansa de falar sobre isso. Né? Mas a questão é essa, a questão que se você for comparar com outras forças armadas pelo mundo afora, nenhuma força armada tem, por exemplo, a estabilidade para o seu corpo de oficiais no momento que ele entra na academia. Isso não existe.
Nenhuma Força Armada, nenhum militar se aposenta nos Estados Unidos ou na França com integralidade e paridade, ou proporcionalmente, né? Quando ele tiver 30 anos de serviço, se ele for, antigamente 30, 35 anos, né? No posto de coronel. Você tem que chegar até o final da carreira. Então, assim, e na França, por exemplo, 75%, né? Há uma redução da aposentadoria em relação ao que ganha ativa. Existem diferenças muito grandes, né? Aqui o Exército agora diz que vai aumentar a quantidade de oficiais temporários, diminuir essa quantidade de oficiais permanentes, que é uma forma de você diminuir o impacto depois na Previdência lá na frente. Mas, evidentemente, que essa fórmula é uma fórmula que é um grande fracasso. Esse privilégio que você fala é que faz com que as Forças Armadas gastem 90% do seu orçamento com o pessoal, coisa que não acontece com nenhuma outra Força Armada de países, vamos dizer assim, que vamos nos comparar, não com Burkina Faso, mas vamos nos comparar com os países da OTAN. Né? Então, os países da OTAN isso não acontece. E não é uma questão só de tecnologia, como o Ministério da Defesa recentemente disse, mas elas são mais avançadas, etc. Não é. Não é. Existe uma série de privilégios, vamos dizer assim, uma série de benefícios que os nossos militares têm que militares de outros países não têm. E isso pesa, sim, isso impede que a gente tenha, por exemplo, mais dinheiro para investir naquilo que é necessário para a nossa defesa. Por exemplo, submarino, por exemplo, sistema Astros, por exemplo, aviões modernos, e por aí vai.